Informação que gera valor. PMC News. Informação que gera valor. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao BMC Market dessa sexta-feira. Hoje é dia 15 de setembro de 2023. Estamos chegando aqui com os principais assuntos, os principais destaques que estão movimentando o mercado financeiro. Depois de 4 dias seguidos de alta, o Ibovespa não resiste e engata um dia de realização, um dia de queda de 0,5% neste momento, perdendo os 119 mil pontos. 118.777 agora. Mesmo com todo o ânimo que a gente viu no começo do pregão em relação aos dados chineses e também ao minério de ferro, nem isso foi suficiente para manter o apetite com Vale, o apetite com o Ibovespa. Tem também, claro, uma realização natural que está acontecendo no cenário do petróleo, depois de alguns dias seguidos de alta, alguns dias seguidos de máximas e recordes dos últimos tempos, chegando até tocar os $94 o barril. Hoje, o petróleo vive dia de perdas e ganhos. Nesse momento, especificamente, de perdas leves, diga-se de passagem, 0,06%, voltando aos $93,64 o barril, mas numa mínima intradiária já de $92,67. E aí esse movimento todo, também de realização, em Vale, em Petrobras também. A Petrobras caindo ali cerca de 0,7% nesse momento, depois de alguns dias de alta e também depois de bater máximas históricas novamente no pregão dessa quinta-feira, no preço ajustado. É interessante notar esse dia de queda, né, depois de 4 pregões consecutivos, porque hoje também é dia de vencimento de opções do Ibovespa, além de dia de vencimento de opções lá nos Estados Unidos, o que tem trazido também um dia de maior pessimismo no cenário internacional, lá nas bolsas americanas, com o Dow Jones caindo 0,9%, o S&P caindo 1,20% e a Nasdaq 1,70% de queda. Dia de vencimento de opções, aí até a gente repercute um pouco aqui, por que dia de vencimento de opções, historicamente, tende a ser um dia de realização, tende a ser um dia de queda no mercado financeiro. Claro que nem todas as empresas caem, algumas sobem e sobem de forma interessante. A gente até destacava um pouco mais cedo aqui o movimento das empresas mais defensivas de energia elétrica, inclusive Equatorial é a empresa que mais sobe agora. Analistas do Bank of America disseram aí que gostam de Equatorial, que gostam de Energisa, falando inclusive sobre a alavancagem das companhias, exposição à taxa de juros nominal no Brasil, e isso fazendo com que as empresas engatassem aí, as duas empresas engatem uma certa elevação no pregão de hoje. Além disso, as empresas mais ligadas também ao setor sucroenergético, depois do avanço do projeto de lei de aumentar a mistura de etanol na gasolina, passando de 27,5% para 30%, até mesmo a Associação, né, de Produtores de Cana-de-Açúcar dizendo que isso tende a aumentar a produção ou a necessidade de aumento de produção de 1,5 bilhão de litros de etanol no próximo ano. É uma produção bastante elevada e que acaba mexendo com o setor, principalmente com São Martinho, Jalles Machado, Raízen, que tem aproveitado bastante esse movimento todo. Olhando para o lado meio vazio do copo, como gosta de dizer o nosso caro Marcos Saravalli, as ações de Via seguem nessa trajetória descendente, queda de 15,56%, já operando nos 76 centavos. Inclusive hoje o dia mais desafiador para o varejo, assim como a gente viu também em alguns momentos
nessa semana, justamente com a abertura da taxa de juros, né, do juro futuro, abrindo, né, as pontas longa e curta também. Isso acaba trazendo uma sensibilidade um pouco maior aí para as companhias que têm, né, essa sensibilidade maior a juro e também a inflação. Mesmo com os dados de vendas no varejo, né? Hoje, dia importante de dados de vendas no varejo, e isso acabou trazendo também uma percepção para os ativos ligados ao setor. Claro que a gente vai conversar sobre isso, vai conversar sobre todo o cenário, todas as empresas que estão se movimentando e, claro, esse fechamento da semana, né? Um fechamento de uma semana de muito otimismo, mas hoje, especificamente, essa realização. Marcos Saravalli já está aqui, já está preparado para sextar, mas claro, logo depois do nosso BMC Market. Muito boa tarde, Saravalli, bem-vindo mais uma vez, sempre um prazer estarmos juntos na bancada. Muito boa tarde. Boa tarde, Felipe, boa tarde a todos. Eu achei que essa sexta-feira ia começar mais cedo, mas não, só após o market. Só após o market. Ou após o closing, né? Para você? Você está afim de ficar um pouquinho mais aí? Após o market. O Gabriel Monteiro, o Carlos Cauti vão ficar muito satisfeitos em ter sua presença por aqui. Vão ficar contentes. Estarei presente, mas no lado da audiência. Em pensamento. Né? Ô Saravalli, dia de vencimento de opção, eu quero já começar com essa questão, esse questionamento aqui, né? Dia de vencimento de opção, o investidor já pode bater o martelo que vai ser um dia de volatilidade e realização? Então, eu até, assim, depois a gente pode falar um pouquinho sobre cenário econômico, enfim, agenda, mas não necessariamente, acho que coincidentemente hoje a gente está tendo uma volatilidade maior. Eu esperava um dia até mais robusto, mais otimista, né? Era esperado logo pela manhã. As DRs lá fora estavam aparecendo num tom mais otimista, mas por conta também, até por conta desse vencimento de opções, uma maior oscilação. Mas lembrando também que tivemos um agosto extremamente volátil, né, com queda muito forte, mas uma grande parte das quedas acumuladas em agosto a gente já vinha recuperando. O Ibovespa estava ali querendo buscar o patamar de 120 mil pontos, sem passar despercebido ali. A Vale saiu de R$60 para R$70, enfim. Petrobras batendo máximas históricas ou máximas recentes, outros papéis também. Então, continua, né, essa briga aí entre comprados e vendidos, mas não necessariamente. É que hoje, particularmente, tivemos algumas informações lá fora. Eu esperava até uma reação melhor do mercado. Chegamos a abrir, ensaiar uma forte alta, né, das ações da Vale logo ali na abertura. O mercado não quis comprar Petrobras hoje, não quis comprar esse mercado, mas eu esperava uma reação bem forte. Que acabou não resistindo, talvez tenha uma influência grande aí do mercado de opções até o final da tarde, até o final do pregão. Mas a leitura também é que talvez o que pode acontecer também é o mercado estar se preparando para a semana que vem, que é uma semana muito importante, muito decisiva, e começando a montar suas estruturas com opções, enfim, alternativas. E eu sou sempre mais otimista, mas acho que nenhum dos dois bancos centrais, já antecipando, né, que é a pergunta, deve sinalizar alguma mudança no discurso para a semana que vem, né? Então, esse tem sido o argumento, né? Mas a gente teve alguns movimentos de valorização, o mercado querendo passar por alguma realização de lucros nessa sexta-feira. Né? É engraçado que a gente já não discute mais a super quarta da semana que vem, né, Saravalli? A gente já está falando em novembro, em dezembro. Super quarta talvez de 24, A gente já está falando de uma aceleração de dezembro na queda de juros aqui, ou a gente já está falando num possível corte a partir de maio, junho do ano que vem. Essa reunião já está dada, né? Já está... não está dada, calma. O pessoal já fala, não, já nem precisa prestar atenção. Ainda tem muita questão que deve ser debatida nos comunicados. O pessoal da redação já está com a manchete pronta, já, né? Só apertar o botão para publicar, né? Fazer a publicação. Caiu no Brasil e manteu nos Estados Unidos. Manteu. Com a sua liberdade de... Poética. De estilo, mas enfim. Mas eu acredito nesse cenário. Lembrando que
o Ibovespa, ao longo desses últimos dias, ficou bastante bem dividido, né, entre alguns dias dominado pelo mercado local, principalmente após o IPCA benigno sendo bem recebido pelo mercado. As revisões, a gente é importante, já falando da semana que vem, muito importante, o boletim Focus da semana que vem, já que acho que a gente tem 2 fatores na semana que vem, que a gente já antecipando vai ver na segunda-feira. Primeiro, revisões de inflação para baixo, já devemos começar a ver, isso vai ser muito importante. Ou seja, quem estava revisando para cima simplesmente vai desistir de revisar para cima e vai começar a revisar para baixo. Então essa é a leitura. E também PIB, a gente vai continuar vendo revisões de PIB para cima no Boletim Focus da semana que vem. Tá? Mas acho que a grande preocupação em relação tanto à quarta-feira, em relação ao cenário internacional, ao Fed, como em relação também ao Banco Central Brasileiro aqui, o Copom, é o quanto que eles estão preocupados, eu gostaria de ver de uma forma mais explícita, o quanto eles estão preocupados em relação ao preço de commodities no curtíssimo prazo, né? Que talvez seja uma informação muito recente, de 15, 20 dias para cá, mas que pode trazer um grande impacto aí na política monetária de médio prazo. Né? Ô, Saravalho, eu estava conversando mais cedo com o Fábio Fares e aí ele sinalizou até o seguinte, uma questão interessante. Ele falou assim... que, na verdade, o preço do petróleo está oscilando bastante, está em alta e tudo mais, só que a inflação utilizada pelo Federal Reserve não leva em consideração petróleo, né, principalmente essa volatilidade, porque é mais o núcleo, né, exclui os itens mais voláteis. Então, teoricamente, pelo que eu entendi, não vai fazer tanta diferença para a condução da política monetária essa oscilação toda do preço do petróleo. Mas isso impacta diretamente na inflação, então, teoricamente, não tem como tirar da conta, né? Eu queria entender a sua visão sobre isso, porque me chamou a atenção. Você falou, não, porque a gente tem que prestar atenção, queria ver alguma sinalização na comunicação, o tamanho dessa preocupação. Exato. E me recordei da fala mais cedo do Fares falando, exclui, que é verdade, o PCI, o CPI, o que olha, né, o que o Fed leva em consideração é o núcleo, né, que é desconsiderando os itens mais voláteis. Mas não que não faça preço ou faça movimentos, pelo menos na argumentação ali do Federal Reserve. Então, assim como o Banco Central brasileiro. Provavelmente como o próprio Banco Central está sinalizando, assim, eu estou excluindo algo que oscila muito, né? Até o pessoal fazendo um paralelo aqui com as minhas queridas small caps, né? Se você olhar isoladamente, né, um dia só, você vai falar assim, pô, Marco, mas a ação que você recomendou está caindo 10%, né? Primeiro, a gente não olha isoladamente num dia só e a gente não olha também, olha dentro de um portfólio. Então, basicamente, quando você olha o núcleo, você fala, pô, estou excluindo aqui aquilo que está oscilando muito no curto prazo, vou excluir esses fatores mais voláteis. Mas lembrando também, eu concordo, né, com o Fares, eu concordo em relação à leitura, e é exatamente isso que o mercado olha o núcleo. Então também não adianta, para quem olhou muito para alguns indicadores cheios, não conseguir entender a reação do mercado. Então acho que é importante entender como que o mercado vai interpretar. Vai em relação ao núcleo, excluindo a parte mais volátil. Concordo com o Fares nesse lado. Agora, eu discordo no sentido assim, pô, pessoal, petróleo, tudo nas nossas vidas passa petróleo em algum momento, né? Vamos pensar o seguinte, né? Até estava falando com o pessoal da Wilson Sons, fazendo uma reunião, uma entrevista. Pessoal, tem muita coisa que chega importado, né? Chega importado, tem o frete. O que é o frete? É uma soma de fatores, de custos ali, né? Mas uma parte importante ali é o combustível desse transporte. Uma querosene de aviação, né? Uma parte de querosene de aviação que está diretamente correlacionado ao petróleo. Alimentos, né? Fertilizantes. Então, mais cedo ou mais tarde, também vai começar a contaminar os fatores cheios, né? Talvez não seja no curto prazo. O que talvez o Banco Central esteja querendo sinalizar talvez o petróleo vai para 94, né? Mas se for muito volátil assim, ele volta para 85. Então, por isso que os economistas acabam excluindo. Mas eu acho também, de certa forma, míope, né? Não chega a ser cego, mas de forma míope, né? De falar que, não, o petróleo é só esse impacto agora no curtíssimo prazo, né? Não, pelo contrário, vai chegar um momento que a gente vai ter o petróleo também transitando nos índices cheios, né? Na nossa inflação, no nosso alimento, no nosso transporte, na nossa matriz de transporte brasileira que consome muito petróleo, numa embalagem, né? Tudo isso em algum momento passa o petróleo. Então é lógico que assim, o que a gente espera é que esse núcleo, né, continue consistente e o que está fora, o petróleo mais volátil, ele suba e ele desça, né?
Mas e se o petróleo ficar em 92 pelos próximos 3, 4 meses? É essa leitura que eu gostaria de ver uma sensibilidade do nosso Banco Central, mas principalmente do Fed, o quanto que ele está preocupado, né? Assim, mas e se o petróleo ficar em 90 dólares? É um patamar alto. É um patamar muito alto. Para ficar 2, 3, 4 meses. Para ficar muito tempo, vai ficar tudo muito mais caro. Até a gente está discutindo passagem de avião, você que está viajando, pô, tem vários motivos, né? Mas um dos principais deles é o petróleo, né? Porque eles de aviação, a Petrobras ela passa automático, né? E essa que é a minha preocupação. Se vai incluir essa preocupação das commodities subindo agora no curto prazo ou não. Isso quando a gente fala muito de petróleo, que está no nosso dia a dia, né? O americano não fala muito de minério. A gente fala muito de minério porque são 2, 3 países que falam de minério no mundo, né? Nós e mais 2. Mas é importante também o minério de ferro, consequentemente aço mais caro, consequentemente qualquer outro produto também que envolva aço em algum momento, um veículo, enfim, construção civil, aço em algum momento, também pode trazer pressão inflacionária, né? Então eu concordo sim, porque o mercado lê o núcleo, né? Mas eu discordo no sentido que vai chegar um momento, pô, será que o Banco Central não tem nenhuma preocupação em relação ao petróleo? Né? Ou seja, o que está fora do núcleo, o que é mais volátil, vamos dizer assim? Eu acho que sim, vai chegar um momento que isso acaba transitando também para o índice ali, o core do índice. Né? Até na discussão na Europa, a energia acabou entrando muito em discussão, porque ela é um item mais volátil, mas como ficou muito tempo em patamar alto, entrou na discussão também depois da guerra na Rússia e Ucrânia. Né? A gente vê até o Banco Central Europeu falando muito de inflação provocada pela energia, né? Por conta disso. Né? Acabou entrando no custo de muita coisa a energia e acabou virando uma preocupação. Né? Então talvez o petróleo entre nesse patamar de preocupação também, como você está sugerindo agora. Lembra um dos primeiros assuntos ali da guerra, né? Cerca de um ano atrás? A gente, lógico, que falou sobre vidas, falamos sobre cidades, países, né? Mas aqui no Brasil, qual foi o principal assunto? A gente falava sobre fertilizante, a gente falava sobre alimentos, né? Envolvendo um grande país produtor de petróleo, mas qual foi a nossa preocupação? Mas e aí? A gente tem fornecedor de fertilizante? Como é que isso impacta o alimento, né? Então, eu gostaria de ver na semana que vem o tamanho da preocupação. Mas seria bom também se eles não falassem também sobre petróleo, quer dizer que eles estão menos preocupados, talvez seja exagero da minha parte a minha preocupação, né? Caso eles não falem, não dê um peso tão grande em relação a esse tema, né? Os dois bancos centrais na semana que vem, né? Boa. Ô Saravali, essa movimentação do petróleo natural, né? Depois de tanto tempo subindo, né? Ter uma realização, seja no cenário internacional, sejam nas empresas aqui, uma oscilação natural referente a muito tempo em patamar positivo ou subindo, né? Mesmo com as oscilações, tendência de alta, essas realizações naturais. Não quer dizer que mudou a perspectiva. Se a gente olhar para um petróleo caindo. Até eu me surpreendi muito hoje pela manhã, até agora, né, no pregão, nessas duas commodities. Eu falei, pô, hoje vai ser o dia que a gente vai falar só de analistas estrangeiros que estão revisando o petróleo para perto dos $100. Esse foi o assunto ali das 5, 6 horas da manhã. Todo mundo falou, pô, agora vai. Agora vai. Começou a aparecer, ainda existem, mas é bem tímido o movimento, mas já começa a aparecer um analista. Mas eu falei, vai virar consenso. O consenso porque veio a China com 2 bons indicadores, né, na atividade econômica, colocando novos estímulos. Então, falando assim para o OPEP, OPEP, era tudo o que você queria. Minha atividade econômica está um pouco melhor aqui, joga fora aquele cenário desastroso ou pessimista em relação à economia chinesa, e o petróleo vai ficar nesse patamar. E o minério de ferro também disparando. As nossas ADRs chegaram a reagir positivamente, enquanto o nosso pregão aqui estava fechado. E eu falei, vamos começar a ter análises, aí, analistas jogando preço de petróleo, projeções para $100. Acabou não acontecendo e, pelo contrário, até estamos tendo surpresa negativa nesse momento, né? As ações estão passando por algum movimento de geração de lucros. Talvez seja até essa briga de opções, vencimento de opções, mas é natural, é um movimento natural também, porque subiu muito rápido. Se você olhar o gráfico tanto do petróleo como da mineração, do minério de ferro, né, os dois estão em patamares recordes ao longo dessas últimas semanas ou até de um período maior, né? Então chama a atenção. E como até a gente está conversando ontem aqui, né? Não espero, eu acho que ninguém gostaria
é lógico, a gente pensa muito como acionista de Petrobras, de PetroRio, de outras ações do setor, mas acho que o mundo não gostaria de ver o preço do petróleo se sustentando acima de $90 ou perto de $95. Começa a incomodar muita gente, né? O PEP, lógico que agradece, né? Mas de certa forma, inflação para o mundo é que o mundo não precisa, né? Até você estava falando sobre os 15 anos, né? Eu não sei se a gente pode comemorar ou não, né? A gente lembra, né? A gente lembra, né? A palavra não é essa, comemorar, né? Mas a gente lembra. Nada para comemorar. Dos 15 anos então, vamos voltar aqui, quebra do Lehman Brothers. Vamos utilizar a palavra certa aqui. A gente relembra aqui, a gente recorda. E é interessante que como depois da quebra do Lehman Brothers, tiveram vários temas, né? Mas um dos temas, a gente começa a comparar, né? O que foi ali 2010, né? Depois da grande crise financeira mundial, o que foi 2020, né? 10 anos depois, enfim, 12, 13 anos depois, né? Eu digo anos depois, um pouquinho ali depois da grande crise financeira mundial, da quebra do Lehman Brothers. Mas lá, naquele tempo, não sei se você lembra, 2010, qual que era o principal assunto do mundo? Era a desinflação, era a deflação, a preocupação de recessão mundial e 2020. Né, principalmente 21 e 22, a gente já está passando por um momento agora de acomodação, mas 10 anos depois tem alguns temas que simplesmente viraram de lado. Né? Então naquele momento era deflação e agora a gente está falando de inflação. Então você pega algumas colunas e tenta relembrar quais eram os temas mais importantes em 2010, né? Depois alguns meses ou anos depois ali perto da crise financeira mundial e depois 10 anos depois, 2020, 2021, você vai ver que alguns temas são exatamente espelho, né? São exatamente opostos. Né? Um deles era esse processo de um processo enfim, oposto que a gente está vivendo agora, de inflação, diferentemente naquele período. É só uma questão de curiosidade. Então, juros muito baixos, né? Deflação, enfim, acontecendo agora, inflação, juros muito altos, enfim. Características completamente diferentes, né, 10 anos depois. Mas aí a gente aprende também, né, Saravalli? Vê o que aconteceu, né, faz o retrospecto, olha para trás, entende o que aconteceu, para não cometer os mesmos erros. Né? Mas será que isso que está acontecendo? Alguns erros. Como diz o Felipe Nascimento, né? A gente aprende e a vida é uma escola. Né? Essa é nova, hein? Essa é nova. Não é sua essa? Mas vou usar. Né? Pode usar. Pode usar, tá liberado. É aquela coisa, né? Algo dito uma vez só que permanece inédito. Então a gente continua falando. Mas eu vou mostrar, inclusive, no nosso terceiro bloco, pessoal. Então fiquem aí na audiência. Na nossa sessão de gráficos aqui, nossa área gráficos dessa semana. Eu vou mostrar um pouquinho do balanço, do tamanho do balanço do Fed. Né, que a gente está passando num movimento comparando a 2010, né, lembrando, são vários assuntos de 2010 e vários assuntos de 2020, como eu falei. Agora a gente fala de inflação, lá a gente falava de deflação. Outro movimento, lá a gente falava de quantitative easing. Todo economista, jornalista, todo mundo aprendeu o que é um quantitative easing. Hoje a gente fala de quantitative tightening, né, palavra em inglês bonita. Né, o easing estava lá em 21, né, Saravalli? Estava acelerando. Quando o Fed estava... Já estava easy, né? Aí resolveu acelerar de vez. Mas é mais uma antítese, né? Mais uma contraposição do 2010, do pós-Lehman Brothers. Né? Mais um assunto também. Lá a gente estava expandindo, né, o balanço do Fed e agora a gente está tentando, vocês vão ver que está tentando o Banco Central diminuir, né, o Fed diminuir o balanço norte-americano, mas continua bastante lento, mas está num processo realmente de redução do seu tamanho. Né? Só teve uma aceleração, vocês vão ver no gráfico daqui a pouquinho, mas por conta ali da quebra ali do banco, alguns bancos regionais norte-americanos, que o Banco Central ali, o Fed resolveu aumentar a liquidez no mercado, mas continua um processo de redução do seu tamanho. Então, de novo, assuntos bastante diferentes, comportamentos diferentes em momentos diferentes, né? Mas, como o Felipe falou, nada para comemorar, né? Nos nossos 15 anos aí de Lehman Brothers. A gente lembra, né? E até tem aquela história, onde você tá? Essa semana mesmo, a gente, onde você estava no atentado às Torres Gêmeas, dia 11 de setembro, todo mundo se lembra. Para quem é do mercado, onde você estava no dia 15 de setembro de 2008?
Eu te perguntei aqui fora do ar, o Saravalli não era nem formado ainda, muito jovem ainda, estava lá no ensino médio. Não, brincadeira, já estava no mercado. Eu não estava nem no mercado, não tinha nem ideia do que era mercado financeiro lá em 2008. Então, estava engatinhando nas questões. Mas o que eu lembro são três movimentos, na verdade, né? Até a gente já comentou aqui no marketing. Naquele ano de 2008, o Brasil antes, né, na verdade os Estados Unidos já vinha apresentando alguns problemas, algumas dificuldades, né, começava a ter preocupação em relação aos empréstimos, enfim, ao setor imobiliário nos Estados Unidos e em outros países. Mas antes disso, o Brasil estava simplesmente passando por um movimento de ganhar o grau de investimento. Então, era o Brasil na contramão do mundo, né? O Brasil praticamente sustentando o mundo, né? Com aquele boom de commodities, o Brasil sendo beneficiado, aproveitando. Então, a gente ficou também relativamente meio míope, né? No meio uma neblina muito forte, porque o mundo já passava por um colapso, já dava alguns sinais antes mesmo de acontecer o grande problema Lehman Brothers, já tinham outros problemas anteriores, mas a gente estava passando por um movimento. Então, imagina que a gente foi do famoso do céu ao inferno em pouquíssimos dias, pouquíssimas semanas, pouquíssimos meses depois da grande crise financeira mundial. Aí naquele ano também foi interessante que eu já era analista, né? Mas pouca gente, foi interessante porque muita gente saiu muito machucada e pouca gente conseguia, ou tinha condições, ou tinha realmente interesse de conceder entrevistas. Então, eu fui também um representante ali dos analistas para explicar o que estava acontecendo naquele mercado, né? Porque também tem muitos seriados na internet, você consegue encontrar nas plataformas aí de streaming, aqui na BMC também, mas falando muito do que foi que aconteceu, né? E tem vários agentes têm as suas culpas, né? É difícil de jogar um grande culpado, né? Mas eu julgo também que a culpa é do próprio ser humano por tamanha criatividade, né? Depois que acontece tudo, você fala, nossa, como o mercado financeiro é criativo, e realmente isso é muito bom, né? Que traz dinamismo, mas também acabou trazendo um risco muito excessivo, né, para a sociedade como um todo, né? É o famoso clássico, e acho que vale a pena a gente aproveitar esse tempo para estudar, conhecer. Se você não conhece a grande crise financeira mundial, tem muitos artigos, livros, enfim, que retratam, cada um de uma forma diferente, né? Mas o quanto que o mercado financeiro foi criativo, né? E diversos agentes acabaram aceitando também esse excesso de risco, né? O famoso, naquela época se chamava em inglês, né, de ninjas, né? Os famosos ninjas, você conceder crédito para aquelas pessoas que nem tinham condições de ter algum crédito imobiliário, as pessoas iam se alavancando, enfim. É uma história, acho que depois que passa, depois que acalma, 15 anos depois, acho que é um grande aprendizado para a gente entender, né, dessas grandes crises. Assim, a gente estuda muito o 29, né, mas acho que a grande crise financeira mundial de 2008 tem esse aprendizado, né, novamente. Então, é diferente do que foi a pandemia, acho que foi um caso realmente mundial e originado no sistema imobiliário e sistema financeiro norte-americano. O copo cheio, Saravalli, trouxe algumas regulamentações, né, algum olhar um pouco mais aprofundado para certos tipos de estruturas ali que acabam não sendo possíveis hoje, ou pelo menos tem um olhar muito mais aprofundado, uma lupa maior em algumas estruturas ali, para que não aconteça de novo também, né? A gente está vendo algumas questões de crédito voltando à tona, mas no geral nada que se compare com 2008. Né? Exatamente. Então, e até por conta de 2008, pessoal, que invariavelmente os norte-americanos e nós aqui brasileiros, ou enfim, ou também chineses, quando começam a ter alguns problemas no setor financeiro, no setor imobiliário, volta aquela preocupação, né? Então talvez quem esteja vivendo no mercado financeiro de 2010 para frente, fala assim, Marco, aqui não tem problema, o setor imobiliário está ok, por que você está se preocupando? É por conta, né, dos impactos, né, das feridas de 2008, né, todo esse aprendizado em relação a 2008. Então, sai um dado ruim no setor imobiliário, será que vai ter um novo colapso nos bancos? Tá? Longe disso, né, mas sempre tentando relembrar o que foi o Lehman Brothers e outros bancos. Fechou, Marco Saravalli. É isso aí. E então lembramos, você se lembra onde você estava em 15 de setembro de 2008, na quebra do Lehman Brothers? Isso aí, vale a reflexão e a lembrança para todo mundo aí que está nos acompanhando.
São 3 horas, eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, repercutindo mais notícias do mercado, também trazendo o nosso entrevistado dessa sexta-feira. Você continue com a gente, o BMC Market volta já já. BMC News. Informação que gera valor. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou o Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de $500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. Você que sempre teve vontade de entender o mundo dos investimentos, mas nunca soube como, eu tenho um recadinho para você. Em parceria com a B3, a BMC News traz o BMC Quest. Serão ao todo 14 módulos que vão ajudar você a se tornar confiante para tomar as decisões na sua vida financeira, conquistar um futuro promissor e ter uma melhor relação com o seu dinheiro. Tudo isso em um só lugar com um time de especialistas de ponta. São as ações listadas nas bolsas, os fundos de investimentos, fundos imobiliários. Embarque nessa jornada com a gente você também. Saiba mais em bmcnews.com.br/class ou escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta aqui na programação BMC Market ao vivo, nessa sexta-feira, 3 horas e 3 minutos. A gente segue monitorando aqui essa queda do Ibovespa, ligeira correção, né? Vamos falar a grande verdade. Retomamos 119 mil pontos porque a queda arrefeceu, perdeu um pouco do ímpeto. Estava caindo 0,5%, agora já cai 0,25%. E aí, retomando os 119 mil pontos. Queria trazer um assunto importante que está sendo debatido em Brasília para saber a opinião do Marcos Saravalli. A gente tem falado bastante, Saravalli, ao longo do dia, a repercussão e a reação das companhias do setor sucroenergético com essa possibilidade, essa discussão, projeto de lei de aumentar a mistura do etanol na gasolina, passando a 30% da mistura. E claro que a gente sabe, né, que quanto mais mistura, mais demanda pelo etanol, mais demanda cana-de-açúcar. Tem empresa que está se dando bem nesse sentido aí, está ganhando um olhar um pouco mais atrativo. Eu destaquei aqui São Martinho, Jalles Machado, a própria Raízen. A Raízen talvez não tanto, mas também está nesse balaio aí. É interessante, Saravalli, olhando, lógico, da perspectiva não necessariamente de, poxa, isso é bom para o motor, é ruim para o motor, que a gente quer saber das empresas, né, Saravalli? E que já são demandadas, já tem um certo radar dos investidores. Isso pode trazer melhoria ainda de percepção para essas companhias? Bom, é um assunto bastante extenso, né? É bem amplo. Parece que é só, parece que é só uma mudança ali de percentual, né?
Mas basicamente, pessoal, até ontem à noite eu estava com o CEO da MAHLE Metal Leve, né? Que basicamente o que é a Leve? Inclusive é um belíssimo investimento aqui em bolsa, a famosa Leve 3, uma empresa que ela é um fornecedor para o setor automobilístico, tem outras empresas listadas, liderada por um grupo alemão, mas tem um centro de tecnologia espetacular aqui no estado de São Paulo. É uma empresa que fornece principalmente componentes aqui para motores, vamos dizer assim, né? E aí a primeira pergunta que vocês podem me fazer, Marco, que eu fiz ali na conversa que eu tive com o CEO da Leve. Será que os nossos motores, né, tradicionais a combustão aqui, híbridos, eles estão flex, né? Eles estão preparados para esse novo percentual, né, subir esse percentual? Então, o centro de tecnologia deles dizem que sim. Então, todos os motores, todos os brasileiros produzidos no Brasil estão preparados. Aí eu só deixo uma exceção. Os motores importados, não, tá? Então, o que usualmente, você provavelmente conhece, ou tem algum carro, algum veículo importado, você é recomendado um outro tipo de gasolina, que a gente chama de gasolina premium, enfim, não importa o nome, que aí você continua com um percentual restrito de etanol, tá? Então, precisa encontrar um pouco dessa característica. Então, já está preparado para essa mudança. Agora, o segundo ponto que eu queria falar, aí a gente sai um pouquinho da automobilística e vai para o setor sucroalcooleiro. Eu falei aqui já algumas vezes, inclusive para me acompanha aqui nas redes sociais, pessoal, deixem no radar as ações do setor sucroalcooleiro, tá? Porque aqui a gente vem falando de vários assuntos. A gente vem falando de El Niño, tá? Talvez não seja mais forte ou mais fraco, mas pode ser prejudicial. E a gente falou várias vezes aqui no marketing em relação à produção da Índia, né? A Índia com dificuldades, enfim, trazendo restrições. Isso está jogando o preço lá para cima. E lembrando, né, numa usina, é como se fosse uma chavinha. É lógico que não é tudo tão fácil assim, não existe 0 ou 100, né? Mas existe uma proporção. Você pode produzir mais açúcar ou mais etanol ou mais álcool, né? Então, o que acontece? Os dois cenários estão favoráveis, né? Se a gente tem um açúcar no mercado internacional mais forte, né, o usineiro vai produzir mais açúcar. Só que agora, com um percentual maior de etanol dentro da gasolina, ele vai produzir mais etanol, mas vai faltar mais açúcar no mercado internacional ainda. Então, deixem essas ações do radar, inclusive nas minhas carteiras tem vindo super bem, né, esse setor, e vale como diversificação. É lógico que vale você sempre estudar, conhecer, ver qual que é a melhor empresa, se realmente tem bons fundamentos, né, analisar o gráfico, mas deixem todas as ações do radar, né, algumas, como vocês falaram, como o Felipe falou, Jale, São Martinho, Raízen, Grupo Cosan, todas as ações, inclusive teve uma apresentação no Cosan recentemente, né, espetacular, falando sobre transição energética. E lembrando, pessoal, entre nós aqui, né, Felipe, que não estejam nos escutando, né, mas transição energética, muita gente fala que o nosso etanol aqui é muito mais eficiente, nossos carros híbridos, enfim, flex, são muito mais eficientes na captura de carbono ao longo da cadeia, até mesmo do que carros, né, elétricos aí tradicionais. Então, fica essa provocação. Inclusive, eu vou trazer uma informação bacana daqui a pouquinho no Sara Gráficos, no último bloco, falando sobre isso também, né? Mas só uma última provocação aqui. Né? Só entre nós, Saravali. Só entre nós. Pra... Entre nós brasileiros aqui. Que essa informação não saia do Brasil. Né? É isso aí. Para não causar uma corrida muito grande também. Maravilha. Saravali, vamos chamar nosso convidado. Hoje a gente vai bater um papo aqui com o Gilberto Cardoso, CEO da Tarraco Commodities, que já está aqui conosco. Gilberto, seja muito bem-vindo. Mais uma vez aqui na nossa programação. Boa tarde. Sempre um prazer falar contigo. Bom, prazer todo meu. É uma honra participar do programa de vocês, Felipe e Saravali. Boa tarde para vocês. Ô Gilberto, a gente estava debatendo até, né, alguns dados chineses que saíram na madrugada, trazendo uma perspectiva até interessante para o mercado, que talvez todo aquele processo de desaceleração tenha chegado num platô e que talvez comece a melhorar a situação lá na China. A gente sabe que os commodities, de uma forma em geral, aqui no Brasil, acabam dependendo de uma melhora no desempenho econômico da China, e isso saltou aos olhos. Queria saber como você está avaliando esse cenário, esse momento, né? Como que você viu esses dados chineses
são pontuais, se poderiam e fazer essa indicação de uma melhora no ambiente, consequentemente trazer melhores perspectivas aqui para nós. Como que você está enxergando esse cenário, Gilberto? Eu concordo com você. Eu acredito que com os dados divulgados, né, nessa madrugada na China, quer dizer, para a gente aqui, Europa, Brasil, sai sempre na madrugada, os dados de agosto eu acho que mostram a China talvez tenha atingido a parte de platô ou recuperação nos próximos meses, né? Os números que me chamaram a atenção foi recuperação no mercado de varejo, né, consumo, e também investimento em capital fixo, né? Isso veio acima do consenso, que é muito importante para a indicação como está o termômetro, tanto na confiança do consumidor, como também na parte de investimento, né? Além disso, também saíram os dados sobre produção de ferro gusa, né, que a gente chama de hot metal, e também com um ligeiro crescimento na margem diária mês contra mês, mas ainda cresce forte em relação ano contra ano, né? Então a produção de aço na China hoje está rodando mais ou menos 3,5% em comparação a 2022. Que isso também aliado a um problema sazonal e climático na China, que teve muita alagação, inundações, alagamentos nas áreas que produzem minério de ferro. A gente tem acompanhado esse rally, né, no preço do minério, e aí também a gente viu aí uma apreciação interessante de algumas ações mineradoras, né, e a Vale incluída. Muito bom. O Gilberto, muito boa tarde. Até quando a gente estava, algumas semanas atrás, um pouco, tinha uma onda de pessimismo em relação à demanda chinesa, crescimento chinês, todo mundo revisando para baixo, né? E agora parece que os estímulos começam de fato a aparecer e o pessimismo está ficando um pouco para trás e o próprio minério de ferro já começa a mostrar a força, né? E aí provavelmente vão começar a aparecer aqueles analistas que vão falar, pô, o minério de ferro não é 120, é 140, 150, os exageros para cima, né? Afinal, que ritmo, né, que a economia chinesa deve se encontrar daqui nos próximos meses, né? Esses efeitos desses todos os estímulos recentes. E lógico que a gente está olhando muito aqui para as nossas operações, minério de ferro, enfim, para as nossas exportações, como que deve se dar essa demanda dentro de todo o cenário, ou seja, o minério de ferro, resumo da ópera, né? É muito mais para 120 ou daqui a pouquinho a gente vai voltar a ver um arrefecimento desse minério de ferro com a demanda chinesa ainda bastante fraca? A gente tem que analisar também um contexto importante, né? Além dos dados positivos que a gente viu, né, da China, né, ontem, o preço das casas continua caindo na China, né? E o setor de construção civil continua negativo ano contra ano, em 2 dígitos, né? Então isso, sabendo que a demanda de construção civil na China responde por 40% de aço, a gente ainda tem que ficar um pouco, não pessimista, mas um pouquinho mais conservador, né? Eu acho que a boa notícia, que eu acho que o mercado tem que olhar e está começando a monitorar, é que talvez essa pressão de governo de zerar o crescimento na produção de aço em 2023 talvez não seja tão efetiva, né? Então eu estava até em reunião com alguns investidores essa semana e eu mostrei um pouco mais otimismo em relação ao meu call no primeiro semestre, né? Que meu call era realmente crescimento zero, e para ter crescimento zero de aço, esse ano, o segundo semestre, seria muito fraco. Mas como o governo está muito focado em crescimento econômico e mantendo a meta mais ou menos em 5%, né? Esse mais ou menos é um número mágico, né? Pode ser, sei lá, 4,9 a 5,1, clássico na China, né? Acredito que esse crescimento de aço deve ser marginal, entre 0,5% a 1% no ano, né? Isso tem uma melhora na percepção, na demanda final, né, por minério e produção de aço. E aliado a esses problemas, né, sazonais de produção de minério interno na China, a gente teve um ralizinho e aumento da demanda por minério seaborne, né, principalmente Austrália e Brasil. Agora, no geral, analisando curva de custo,
eu acho que um número mais estável até o longo do ano é por volta de 120. Eu não acredito que a gente possa ter um grande rally 150, né? Mas como o mercado de minério hoje está muito volátil, dado que quem seta preço, né, quem marca preço de minério, é o mercado futuro de Dalian, então talvez a gente tenha uma volatilidade grande, né? Não me surpreenda que se chegar a uns 130, 135, mas depois talvez perca um pouco de força. Então a gente vai ter, acho que os investidores têm que realmente estar preparados para uma volatilidade grande, mas não vejo também caindo demais para abaixo de 100. Eu acho que isso talvez tenha já ficado no retrovisor. Gilberto, estava até comentando mais cedo com o Saravalli, né, que a gente imaginava um dia um pouco mais animado para a Vale nesse cenário todo que a gente está discutindo aqui. Inclusive no começo do pregão teve, né, um apetite um pouco maior pela companhia. A gente viu eu vi pela movimentação o próprio Bank of America sendo a maior ponta compradora ali no comecinho do pregão, depois parou simplesmente. As outras companhias, né, diferentemente da Vale que voltou para o patamar negativo, elas seguem nesse apetite pelas companhias, pelas empresas, os investidores buscando, né, e isso trazendo para o patamar positivo. Na sua visão, né, e aí tentando entender esses movimentos aí, a Vale ela chega num patamar ali que tem uma certa procura até determinado preço e aí começa a envolver alguns riscos, algumas dúvidas, algum questionamento em relação ao futuro, que aí os investidores chegam em determinado momento e já não tem mais essa procura. Como que você avalia, né, essa movimentação toda? Essa é uma observação muito importante e a gente é no mercado, né? Vocês sabem melhor do que eu. O mercado sobe muito mais no rumor, na expectativa, e quando sai o número, o fato, talvez tome um pouco de realização, né? Acredito que seja um pouco essa tendência. Se a gente analisar tanto o preço de minério quanto as ações da Vale, sei lá, nos últimos 5 pregões, ou até estender um pouco mais, 2 semanas, a gente teve uma apreciação grande, dado que grandes casas, né? Acho que o JP Morgan fez um outro relatório um pouco mais otimista, o BTG Pactual também indicou uma posição mais otimista, e aí de lá para cá a gente teve uma apreciação grande. Então acredito que hoje muitos investidores estão fazendo realmente uma realização e começando a analisar daqui para frente, né? Eu acho que tem muitos investidores também que eu conversei essa semana que começaram a ficar um pouco desconfortáveis com esse minério acima de 120, né? Então talvez muita gente tenha aproveitado esse momento muito bom de apreciação para realizar. Eu acho que, né, como a gente diz no mercado, né, dinheiro bom é dinheiro no bolso. Então talvez seja isso. Muito bom. Uma pergunta, você está falando um pouquinho sobre o setor de construção civil na China. Você acha que pode trazer preocupação em relação para siderúrgicas, em relação a preço que eu estou falando? E se sim, você poderia ter uma preocupação maior para o aço longo, particularmente em relação ao aço plano? Como é que você vê dinâmica de preço, particularmente de aço, né, daqui até o final do ano, enfim, no curto e médio prazo, mas tendo em vista essa informação que você passou, que o setor de construção civil ainda traz algumas preocupações na China? Sim, concordo. É isso que eu tenho realmente conversado bastante com meus clientes, é que esse setor de construção civil vai ser um processo longo, demorado, né? Não vai ser resolvido num espaço curto de tempo. Vale lembrar que desde o final do ano passado a gente já passou por esse cenário, né? Então a gente está passando por um processo de transição em 2023. Eu acho que no primeiro semestre ainda de 2024 vai ter uma recuperação um pouco mais tímida. Talvez somente no segundo semestre de 2024 que a gente pode começar a ver crescimento, né? Por quê? A gente tem 3 etapas para ser queimadas na China, né? A gente primeiro tem que ver o apetite maior pela compra de novas casas, apartamentos, tanto comerciais como residenciais, porque você tem praticamente
25% a 30% de todo o volume em estoque, né, de construção civil. Então, apartamentos prontos, fechados, que não tem dono. Então, você tem que digerir primeiro esse estoque. Aí, uma segunda fase, você tem por volta de 30% a 40% de projetos parados pela metade. Então, até relatos de amigos que viajam para a China, de Beijing para Xangai, né, são 3 horas de trem-bala, que observam vários projetos e obras paradas na metade, né? Então, você tem que ter um apetite maior para voltar esse mercado a terminar essas construções. E a terceira fase que seria o início de novos projetos, né? Então, dado esse cenário que a gente está vendo, até para as empresas de construção civil, incorporadoras, começarem a voltar o apetite para finalizar os projetos e começar projetos novos, ela tem que começar a gerar caixa vendendo o estoque que já está pronto para ser vendido. Isso tudo vem em ondas, né? Eu acho que o governo chinês tem feito um estímulo muito grande no setor, liquidez do sistema não falta, né? Tanto o M1 como o M2 na China vem crescendo ano a ano muito forte. Você tem diminuição dos compulsórios nos bancos e a queda de juros. Então, eu acho que isso demora um certo tempo, né, para o consumidor final chinês começar a voltar a ter apetite de risco, né, porque ele ficou, durante o Covid, muito ressabiado com o mercado de construção civil, porque para o chinês, né, médio, ele também tinha a cabeça do investidor americano, na época antes do GFC, né, da crise mundial, que o preço da casa nunca cai. E aí ele viu que isso não é verdade. Então ele demora um tempo para digerir, até porque o chinês é muito conservador e poupa bastante, para ele voltar a investir e comprar mais construção civil, investimento em real estate, demora um tempo. Então por isso que vai ser um pouco mais demorado, mas a expectativa é que no ano que vem seja melhor. Ô Gilberto, só para trocar um pouquinho de commodity, né, se a gente pode dizer assim, e o Brasil é muito competitivo e a gente tem algumas ações listadas aqui em bolsa, que é o setor de papel e celulose, e mais um setor que eu brinco, né? Eu já falei com o Felipe, parece que o nosso Ibovespa ele é China, né? Ele não é Brasil. Então a gente fala de petróleo, mineração, siderurgia e também celulose, aí já deu uma parte grande do nosso índice. Como é que você vê a dinâmica de preço para celulose? Enfim, como é que está o equilíbrio entre oferta e demanda? A gente teve, acho que no passado, maiores preocupações, mas como é que você vê? De certa forma, a celulose tem uma dinâmica bem diferente, né, de petróleo e minério, mas também muito baseada na demanda chinesa, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que talvez para a celulose o pior tenha também já sido passado, né? Já ficaram no retrovisor. Teve uma parte de estocagem muito grande no primeiro trimestre, e no segundo trimestre começou a ser feita essa desestocagem, né? E com a melhora agora do consumidor de real estate, de retail sales, né, de venda no varejo, talvez as perspectivas sejam melhores. Eu acho que o que afugentou um pouco os investidores e até analistas geral no primeiro semestre, o papel celulose, foi a parte da estocagem alta e a preocupação realmente de novos projetos que vêm entrando, né, ao longo de final desse ano e começo de 2024. E aí muita gente começou a fazer conta talvez um equilíbrio ou um excesso de oferta no partir do meio de 24, do final de 24. Mas eu acho que por conta de vários fatores, né, inflação geral, curva de custo e também talvez alguns atrasos em projetos, a gente tenha talvez um equilíbrio melhor. Então, para mim, eu acho que esse setor, no segundo semestre agora desse ano e começo do ano que vem, venha a ser melhor. Maravilha. O Gilberto, só para terminar um pouco também, aí é um pouco menos de China, mas anteriormente a gente está falando aqui do setor sucroalcooleiro, né? Ou outro setor, enfim, como se você puder destacar aqui para a gente, mas talvez acho que seja um setor que também tem a sua dinâmica própria, mas
por particularidades, talvez problemas em oferta, enfim, desafios na oferta, o setor de açúcar vem se destacando, né? Mas como é que você vê não só açúcar, mas outras commodities dentro desse contexto também? Acho que eu estava assistindo o comentário de vocês e concordo. Eu sou muito otimista tanto em açúcar e álcool, né? Acho que os drivers que você comentou, eu concordo. Eu acho que Índia está com problema de entre safra e até bloqueou exportações, está importando bastante açúcar do Brasil, né? Acho que o açúcar está nos maiores highs históricos e também o impacto do El Niño. Então a parte de açúcar está muito, muito forte no mundo. Traders que eu converso estão extremamente otimistas, né, no mercado de açúcar, segundo semestre, primeiro semestre do ano que vem, principalmente passando essa fase na Índia, que tem os monções, né? Acabou aquelas chuvas de monção na Índia, eles começam a retomar a importação. Então, acho que o preço de açúcar deve manter um high por um bom tempo. E no setor de álcool, acho que essa medida do governo também aumentando, né, a mistura na gasolina, a gente vai ter um aumento aí da demanda no mercado em geral, e aí vai ser realmente um dilema, né? Porque você vai ter produtor que vai ganhar muito dinheiro em açúcar, mas com o etanol também no high, vai ser meio que uma decisão de Sofia aí, para onde muda a chave, né? Que você comentou, eu concordo, para onde vai. E aí isso também mantém o otimismo das empresas, né? Eu gosto bastante de Cosan, eu acho que é uma empresa super diversificada, tem feito uma performance no ano muito boa, né? Então acho que são duas commodities importantes. Outra commodity que eu acho que tem um peso muito grande no Ibovespa é petróleo, né? Tanto Petrobras, né, e PetroRio, né, tem tido uma performance muito grande ligada aos preços de petróleo no mercado internacional. Então, essa redução na oferta, tanto da Rússia quanto da Arábia Saudita, pelo menos garantida até o final do ano, né, você mantém aí o preço tranquilamente acima de $90 o barril. Né, hoje, se não me engano, chegou a $94 o Brent, e isso mostra pressões, né, inflacionárias voltando ao cenário global. E isso pode assustar um pouco, né, tanto os governadores, presidentes de bancos centrais na Europa, Estados Unidos, mas acho que no Brasil nós estamos um pouco melhores. Então, acho que essas commodities, óleo, açúcar, um pouco de etanol também e minério de ferro, talvez tenham uma performance interessante no segundo semestre, que acho que sustente um pouco, né, até o índice do Ibovespa, dada a sua exposição muito grande à commodity. Maravilha. Gilberto, quero agradecer sua participação. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Volte sempre, uma boa sexta-feira para você. Igualmente, o prazer é todo meu. Um abraço, bons negócios e bom final de semana. Valeu, obrigado. Isso aí, falamos aqui com o Gilberto Cardoso, ele que é CEO da Tarraco Commodities, estava aqui conosco batendo um papo a respeito dessa dinâmica toda que a gente tem visto. Só para trazer que o Marcos Saravalli comentou, né, a respeito de papel e celulose, queria dar uma olhada aqui como é que está essa movimentação, viu, Saravalli? Porque é muito importante a elevação que a gente está vendo nas companhias hoje. Suzano, 2,4% de alta, Klabin sobe 1,75% e Irani, 0,83%. É um setor que, com essa dinâmica chinesa, pode ter uma melhora importante aí ao longo dos próximos tempos. Tem olhar mais interessante para alguma delas, ou Saravalli? Não, tem um olhar assim, primeiro para entender a descorrelação, né? Uhum. Num portfólio, pelo menos no curto prazo, ele tende a funcionar super bem. Você ter alguma ação do setor de celulose num portfólio diversificado de ações, porque esse setor ele tem uma dependência muito grande das exportações, sobretudo da Suzano, né? A Klabin menos, a Irani quase nada, né? Então, sempre nessa ordem. Então, se você quiser um ativo descorrelacionado, né, ou seja, que tem até uma correlação inversa negativa no curto prazo, que nem um dia como hoje. O que é isso, Marco? As suas ações caem, mas sempre tem uma ou duas subindo.
por conta do câmbio. Então o mercado ele precifica muito mais o câmbio na celulose do que no minério de ferro, no petróleo, porque lembra que também a Vale também ganha dinheiro com o real mais desvalorizado, a Petrobras também e outras ações de commodities também. Mas a Suzano, o mercado é muito mais sensível e acaba precificando e pagando muito mais. Então, num dia isolado, a gente consegue ver essa descorrelação, essa característica que tem da Suzano particularmente. Tá? Então, se a gente tiver, de certa forma, alguma estabilidade de preços, o câmbio em dias como hoje, isso tende a compensar e o mercado priorizar. Acaba tendo uma correlação grande entre os ativos, ou seja, Suzano, Klabin, Irani, sim, né? Mas teoricamente a Suzano ela gera mais caixa com o real desvalorizado mais do que Klabin e a Irani, né? Tendo essas 3 principais companhias do setor listadas em bolsa. Então o mercado paga muito mais para Suzano, muito menos para Klabin, muito menos ainda para Irani, nesse ponto específico que é o câmbio e a moeda, né? Em relação à sua geração de caixa e consequentemente às ações em bolsa. E é um setor que está sempre modernizando, né? A gente vê uma série de investimentos, né? Suzano emite sempre bonds aí para melhorar e ampliar, Klabin também com novas plantas, né? Agora em atividade, isso aí acaba trazendo também, né? Um crescimento aí para a produção, né? Colocando novas plantas em funcionamento. Isso é aquele setor que você coloca a mão no fogo, você fala assim, ó, Marco, a Suzano, né? Tudo mais constante, né? Lógico que se não tiver, não sei se o pessoal vai saber o que eu estou falando aqui. Se não tivermos Aracruz, né? VCPs no caminho, né? Que de certa forma foram reconhecidamente erros, né? Operacionais, financeiros no passado, mas tudo mais constante, a Suzano, ela vai estar aqui daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. A Klabin vai estar aqui há 10 anos, 20 anos, 30 anos. É um setor que você não consegue replicar. A gente não consegue ter uma nova Suzano, a gente não consegue ter uma nova Klabin. Até foram palavras, acho que dos executivos da Suzano recentemente, entrevistas recentes, que até a dificuldade agora de encontrar madeira para o setor. Então, se você não tem madeira, você não tem celulose, você não tem uma nova planta. Tá? É diferentemente dos riscos que a gente está vendo, por exemplo, no setor de varejo de consumo, que você pode aumentar a concorrência ou ter ali alguma perda de capital de giro e passar por dificuldades. Tá? Maravilha, então, Saravalli. Mercado para celulose. É isso aí, a gente sempre celulose e outros setores também aqui no radar. São 3 horas e 32 minutos, precisa ir para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta, daqui a pouquinho BMC Market volta com mais notícias e repercussões do mercado. Continue com a gente. BMC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Beyond. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG.
é você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta aqui na nossa programação BMC Market ao vivo, 3 horas e 35 minutos, ainda monitorando a queda do Ibovespa, 118.910 pontos, 0,4% de queda, ainda com bastante pessimismo do mercado, ainda com bastante realização nesse dia de vencimento de opções. Seguindo com o BMC Market, já trazer nosso próximo convidado, dando andamento na nossa rodada de entrevistas aqui, recebendo mais uma vez o Amir Somoji, que é diretor da Sports Value, já está aqui conosco. Amir, seja muito bem-vindo mais uma vez, prazer falar contigo, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Tem você que não está muito tranquilo, está meio denso, vamos trazer um pouco de tema de esporte para dar uma amenizada aí no clima. Pois é, e é interessante que estava até relacionando aqui, né, a gente falando sobre preço de petróleo, a gente falando sobre elevação nesse preço, Arábia Saudita cortando produção, buscando uma elevação no preço do petróleo, e aí na ponta o que acontece? É mais dinheiro para a Arábia quando o petróleo está mais caro, e isso facilita ou possibilita alguns investimentos. Recentemente, a Arábia tem feito muitos investimentos em futebol, em jogadores de futebol e chegando a uma das maiores ligas em investimentos. Como que é esse movimento? Como que está essa perspectiva de crescimento pro Arabão, se a gente pode dizer assim? Como que está essa visão aí, Amir? Pois é, muito bem feito esse link, porque até por conta dessa ultradependência do mercado de petróleo, todos esses grandes países produtores do Golfo Pérsico, aí, incluindo Emirados Árabes, o próprio Catar, têm seguido na linha de diversificar a sua gama de investimentos. E um dos caminhos e o melhor escolhido é o esporte, porque também caminha junto com aquela questão que chama do soft power, né? E para alguns até sports wash, que é o que? Usar um investimento pesado para amenizar, suavizar a imagem. Então, em termos de aspectos, não é apenas um fator que fez com que o dinheiro árabe impulsionasse o Manchester City, o próprio PSG e tantos outros times que foram comprados na Europa. O que está acontecendo agora é que o próprio Arábia Saudita percebeu que a força do esporte não está em você ser dono de um time europeu, como é o caso do Manchester City, embora muito rentável para o dono, mas sim trazer investimento para dentro do país. E aí muda de figura, porque hoje a Arábia Saudita sai de um investimento no ano anterior de 50 milhões de dólares em contratação de jogadores para um valor próximo a 900 milhões de dólares. Quer dizer o seguinte, que ela sai do zero praticamente, de uma liga inexistente, à liga mais importante depois da Premier League em investimentos nesse ano. Então, claro que as receitas de marketing, direito de transmissão, não vão caminhar na mesma velocidade do investimento feito nos times. Mas quando você traz nomes como Cristiano Ronaldo, Neymar, quando você tenta o Mbappé e traz um Benzema, quando você traz nomes desse vulto, o Brasil nunca viveu isso. Então o Brasil faz o contrário, né? A gente vai poder falar um pouco melhor, mas o Brasil vende o artista para que outro país, como é o caso de uma Premier League, uma La Liga, uma Bundesliga, lucrem com o marketing no entorno do artista e depois numa venda, né? Quando o Neymar é vendido, por exemplo, do Barcelona para o PSG, é um valor estratosférico em relação ao que o Santos auferiu quando vendeu o Neymar para o Barcelona. Então, eu acho que é um pouco disso que o Sauditão está mostrando, que o foco não é em vender o artista, é em comercializar o espetáculo. Muito bom. Fazendo também esse paralelo, até uma postagem aqui também em relação aos investimentos, né? A gente está mudando até a nossa última conversa em relação, podemos dizer assim, o eixo, né, dos investimentos, começando a aparecer um eixo novo além do eixo europeu, né? Algumas ligas
espanhola, enfim, a liga inglesa. Mas será que um dia a gente vai ter essa substituição simplesmente por conta de dinheiro? Ou seja, é só colocar dinheiro que a gente tem uma nova liga inglesa, enfim, os árabes conseguem fazer isso? Ou também tem uma questão de cultura, a gente está falando de democracia ou não democracia, enfim, é possível, até por conta dos jogadores, né? Tem muita gente falando que o próprio Cristiano Ronaldo, outras reclamações, críticas, que talvez não seja 100% confortável de não estar no seu ambiente, enfim, tem toda uma questão cultural, social também, que acho que talvez dificulta. Então, essa é a pergunta, né? Tem capacidade ou é só colocar dinheiro ou tem outras características culturais que vão além, que também dificultam esse processo de ter uma liga tão grande ou tão forte como a gente vê nas ligas tradicionais, né? Essa é uma ótima questão. Na questão especificamente de uma liga, não dá para comparar. Podemos dizer que a Liga Árabe era praticamente amadora ou semi-amadora até o ano passado. Ninguém pararia para assistir ou pagaria caro para assistir. De repente, você traz o artista, que é um caminho hoje, os estudos estão demonstrando que o jovem... Porque assim, se a Liga Saudita vai crescer nas redes sociais ou vai crescer no YouTube, normalmente é um público mais jovem, menos tradicional. Então, esse público mais jovem está muito conectado ao ídolo. Então, naturalmente, contratei o ídolo, aumento a audiência. Só que isso não se sustenta se os jogos não forem bons. Porque pensa o seguinte, o time saudita, em vez de jogar a Champions League, ele joga a Champions da Ásia. E os melhores, ou o melhor, acaba indo para o Mundial. Então, a chance de 3, 4, 5 clubes terem relevância é praticamente impossível em comparado a uma Champions League, a uma Liga Europa, que seria a segunda competição da Europa. Então, não dá para comparar estruturalmente. Não se compra com dinheiro estruturas. Mas o que está acontecendo é que, por exemplo, o Manchester City, antes do dinheiro árabe, era um clube infinitamente menor do que ele é hoje. E hoje ele se torna um clube até mais poderoso do que seu arquirrival vermelho, o Manchester United. Então, o PSG, que era uma força média, se transforma num gigante. Mas o PSG é um bom exemplo para a gente citar aqui, porque o PSG está numa liga fraca, em comparação à Premier League, e ele sozinho gasta quase 7 vezes mais do que o segundo colocado. Então, não tem competitividade. Então, novamente, voltamos ao ponto esportivo. Eu acho que o modelo americano de liga, que o europeu tentou adequar ao futebol, que é a NBA fortalece o consumo com os artistas dentro da quadra, é o que o Brasil poderia ser. Então, resumindo, a Arábia Saudita procura um caminho curto para tentar essa hegemonia, que se o Brasil tivesse segurança jurídica, que se o Brasil tivesse exportação do conteúdo, não apenas a venda do atleta, porque o Brasil é conhecido como um celeiro de craques, então os europeus, asiáticos olham para cá sempre com esse viés de contratar o jogador, e a seleção brasileira, com os ídolos que fizeram sucesso hoje na Europa. Nunca a história do futebol brasileiro, os nossos clubes. Então, essa mudança de mindset de mercado exportador de pé de obra para mercado exportador de conteúdo faria com que houvesse um pêndulo, na minha opinião, entre a Europa e a América do Sul no sentido de audiência, porque, obviamente, um futebol brasileiro que tem pelo menos 10 clubes que podem ser campeões, isso não existe em nenhum outro lugar do mundo, nem na América do Sul, muito menos na Europa. Então eu acho que tem um diferencial aí de mindset do árabe em trazer investimentos, em desenvolver as audiências. O Neymar, por exemplo, saiu na internet que o Neymar, a cada post que ele promover a Arábia Saudita como destino turístico, ele ganha 500 mil euros de bônus. Então, assim, esse é o mundo dos árabes. Aí, finalizando, colocando um pouco na onde eu acredito também, que a questão do ESG, ela não se sustenta, e a FIFA vem vivendo isso, né? Ela viveu um drama recente com seu patrocinador de cerveja Budweiser, que ela foi proibida em cima da hora de vender ali na porta dos estádios por uma legislação local ali do Catar. Então, novamente, vale a pena? Pelo dinheiro que a Arábia Saudita está colocando, a FIFA está fazendo vistas grossas, mas em algum momento, uma marca como Coca-Cola, Visa, podem questionar, né, num momento específico, né, de se há, por exemplo, uma coisa grave, uma crueldade muito grande, como aconteceu com aquele jornalista que sofreu, foi esquartejado, colocado numa mala, quer dizer, um nível de crueldade que o mundo atual não permite. Então eu acho que em algum momento, sim, essa escolha de um Cristiano Ronaldo, essa escolha de um Neymar vai ser questionada, mas no atual, da conjuntura do futebol, eu vejo muito mais o futebol surfando nas ondas do entretenimento do que nos valores ESG.
Amir, e aí a gente, até traçando um paralelo, né? O Brasil ele é muito exportador de commodity, né? A gente fala bastante aqui, minério de ferro, petróleo, celulose, enfim, grãos, um monte de commodity. No mercado esportivo, a gente também é exportador de commodity e acaba não ficando com o produto transformado, digamos assim. A gente exporta muito jogador que está na base, que está começando a sua carreira, e aí a gente vende barato e aí depois a gente não aproveita essa transformação dele até se tornar um produto muito mais valioso e aí podendo trazer dividendos aqui para o Brasil. E como, né, que a gente poderia aproveitar melhor essa transformação e esse dinheiro, né, que está disponível aí no mundo para investimento no esporte. Muito bem, a verdade é que eu até recentemente fiz uma postagem no Instagram comparando, havia um vídeo ali falando do café. A história das sacas verdes de café se parece muito com a história do futebol brasileiro. Nós produzimos um número de jogadores que o nosso mercado não consegue manter. Então é natural que nós exportemos não só jogadores de futebol de campo, como até de futsal, por exemplo, que tanto é que tem jogador de futsal que está na seleção russa, espanhola e tantas outras. Então é da natureza do tamanho da dimensão brasileira. O problema é que nós vendemos o Vini Júnior, o Rodrigo, o Neymar. Esse é o ponto. Nós não vendemos o excesso, o excedente. Nós não usufruímos, enquanto indústria, desse Vini Júnior aos 17 anos que é vendido, ou 18, mas é vendido por 35, 40 milhões de euros. Imagina, mas foi vendido quando era 3-1, 3,5, agora está 5. Quer dizer, foi um péssimo negócio do ponto de vista prático. Então, o que eu entendo? Que vender jogadores com 17, 18 anos só fortalece o time europeu. E tem um dado da FIFA de 2022 que corrobora com essa tese. A nacionalidade brasileira sempre é a nacionalidade de jogadores mais vendidos do mundo, principalmente por conta dos grandes negócios. Então, quando você tem o brasileiro em primeiro lugar, você pensa, bom, os times brasileiros estão ganhando. Não, porque segundo dados da FIFA, foram comercializados em 2022 843 milhões de dólares em jogadores brasileiros. Só 32% desse valor chegaram aos clubes brasileiros. Quer dizer o seguinte, que a venda do Barcelona para o PSG, que acontece o tempo todo. Então, por exemplo, um clube português vem aqui, pega um jogador de graça ou muito barato, faz ele ficar bem, tecnicamente, fisicamente, e vende da Europa, né, lá em euros, de Portugal, para o centro mais rico como a Inglaterra, ou como a Alemanha, ou como a Espanha. Então, por exemplo, o segundo colocado em nacionalidade é o francês, que cresceu muito, 592 milhões de dólares, e depois já vem o português, que também é um mercado sui generis, que é um país de 11 milhões de habitantes, que se especializou em futebol, com quase 500 milhões de dólares de faturamento em venda. Depois já vem os argentinos em 380 milhões. Então, resumindo, enquanto para alguns faz sentido ser uma planta exportadora, é o caso de Portugal, que faturando em euro dobra, né, em relação ao Brasil, o seu tamanho, o Brasil segue vendendo como mercado exportador, né, da saca verde, mas não da cápsula Nespresso. Esse é o ponto. Então, o que o europeu conseguiu foi faturar altíssimo, primeiro com venda de camisas, direito de transmissão, títulos, estádio lotado, os nossos ídolos, que acabam indo para a seleção. Mas, na prática, os clubes brasileiros não veem a cor desse dinheiro. Então, esse é o grande desafio, é a mudança de cenário. Porque o que a Arábia Saudita está provando, e a MLS também, porque a MLS também contrata mais do que vende. Porque, claro, a MLS não é o Brasil. A MLS, Estados Unidos, não tem a capacidade de produzir jogadores talentosos. Então, nós somos a NBA, nós somos a NFL. Nós só não conseguimos agir como tal por conta do câmbio, por conta do PIB, mas principalmente pela desorganização da administração do futebol e a falta de credibilidade. Porque com credibilidade, e aí vejam, o parceiro do Vasco da Gama, 77 Partners, acabou de sair em todas as redes, acabou de comprar o controle acionário do Everton, que é um time da Premier League. Então, tem players importantes hoje atuando no Brasil. Nós só não temos ainda o cenário ideal para a gente inverter a lógica da venda de atletas pela venda do espetáculo. Maravilha. Amir, agradeço muito o papo, volte mais vezes, sempre um prazer conversar contigo sobre esse assunto importante que está ganhando cada vez mais relevância aqui no Brasil. Abraço, até uma próxima então.
Valeu, obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Amir Somoji, diretor da Sports Value, aqui com a gente, mais uma vez falando sobre esse assunto importantíssimo, sobre investimentos no futebol. E dessa vez, né, os petrodólares, Marco Saravalli, que estão abastecendo o cenário global de futebol e esportes em geral. Saravalli, hoje é dia, hein? 10:03 da tarde, hoje é dia de... Sara Gráficos, vamos lá que a gente tem 5 minutinhos. O próprio. Para a nossa sessão de gráficos, vamos já colocar eles na tela. Temos alguns assuntos relevantes para continuar as polêmicas durante o final de semana aí nas redes sociais. Vamos aqui a nossa sessão de gráficos de hoje, tá? Então, primeiro vamos começar por esse gráfico aqui que a gente está vendo na tela, se quiser expandir. Pessoal, primeira pergunta que me fazem. Marco, como é que é a volatilidade esperada para esses meses, né? Principalmente daqui para frente, né? Últimos dias 15, né? A última quinzena de setembro e o mês de outubro. Historicamente, a volatilidade implícita, ou seja, as oscilações são maiores e começa a acomodar no mês de novembro e dezembro, tá? Então, esperem sim mais volatilidade no mês de outubro ou nos próximos 15 dias. Isso é histórico, tá? Então, primeiro gráfico a gente tem a volatilidade implícita, inclusive, se você está tradando aí na sua Avenue, na sua corretora internacional, tem muita gente que compra ali o VIX, tá? Você pode comprar até como uma forma de proteção das suas carteiras, tá? Que a gente está vendo o VIX, o índice de volatilidade implícita lá na Bolsa Americana. Você consegue comprar, para mim está num patamar baixo, inclusive eu recomendo comprar nesse patamar que está sendo negociado para uma memória, cerca de 12, 13 pontos, para mim é um bom ponto de entrada, já pensando nessa volatilidade que pode ter. É como se fosse comprar um call ali de VIX, ou seja, você espera que a volatilidade vai aumentar, você compra, realmente fica comprado nessa opção, tá? Segundo gráfico que a gente tem aqui de hoje, a gente tem aqui a inversão, né, no próximo gráfico da curva de juros norte-americana. A gente tem aí um patamar que a gente não via. Essa é o segundo maior patamar, o segundo maior prazo. A gente tem quase 315 dias que a curva está invertida, ou seja, esse prazo é muito longo. O que isso quer dizer, a inversão da curva de juros dos Estados Unidos? A curva de curto prazo de 2 anos ela é maior. Essa aqui a gente tem uma relação da de 2 anos com a de 10 anos. A curva de 2 anos é mais caro do que a de 10 anos, tá? Então, já tem há muito tempo e esse segundo maior pico, maior tempo com essa inversão de curva da história norte-americana, somente atrás de 1980, tá? Terceiro e penúltimo gráfico de hoje, a gente tem aqui o famoso quantitative tightening, ou seja, o tamanho do balanço norte-americano. Tem duas boas notícias aqui, né? Primeiro, que realmente vem reduzindo o tamanho do balanço do Fed. A gente consegue ver esse pico ali no meio depois da pandemia, aceleração. E o segundo ponto, a gente consegue ver ali aquela evolução no gráfico, foi quando a gente teve a quebradeira, né, a insolvência de alguns bancos norte-americanos. Caso necessário, o Banco Central norte-americano pode agir, mas o balanço do Fed, né, vem realmente diminuindo e o copo meio vazio para a inflação, particularmente, é que vem reduzindo num ritmo bastante lento, tá? E por fim, acho que a grande provocação que eu trago aqui hoje é em relação a esse gráfico aqui, tá? Que caso você esteja, acho que não conseguiu subir no gráfico, mas então eu vou falar aqui para vocês, pessoal. Se você hoje é um europeu, está morando na Europa, você fala assim, mas Marco, eu vou para a Europa para comprar um carro, né, de elétrico. Tudo bem, eu acho que é super favorável, super otimista e precisamos debater sobre esse assunto. Só que tem grandes chances de não ser um carro europeu. Hoje, a maior parte do crescimento das vendas de carros elétricos na Europa são carros chineses e não europeus, nem ingleses e nem japoneses, são carros europeus. Que é um pouco também que a gente começa a ver até mesmo aqui no Brasil, algumas empresas chinesas já acelerando o crescimento. Então, hoje, o crescimento e a expansão e uma chance muito grande, se você for comprar um carro elétrico na Europa particularmente, né, o delta dessa expansão tem vindo de carros chineses particularmente, tá? Então essa provocação que eu quero fazer, que foi uma provocação que o Felipe me fez lá no comecinho, falando sobre o setor sucroalcooleiro, falando de carro elétrico, tá todo mundo falando, o mundo inteiro, mas se você for na Europa, né, não vai ser um BMW, não vai ser uma Mercedes, vai ser uma chance muito grande de você ir para a Europa e comprar o seu veículo por lá, e vai ser um carro chinês. Muito grande essa possibilidade. Saravalli, encerramos, hein? Sextamos.
Obrigado pela semana, obrigado pela participação. Uma ótima semana. Semana que vem, bom. super semana. Super semana com super quarta e a gente vai estar aqui firme e forte, de olho no lance. Valeu, gente. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. A gente volta segunda-feira. Um forte abraço, ótimo fim de semana. Apreciem com moderação. Tchau, tchau. PNC News. Informação que gera valor.